exodontia é um último recurso. A gente sempre tem que partir de um princípio mais conservador e utilizar todos os procedimentos possíveis para tentar salvar aquele elemento dentário. Todos os procedimentos restauradores, todos os procedimentos até cirúrgicos, procedimentos endodônticos, ortodônticos. E se nenhum desses procedimentos estiverem bem indicados ou tiverem sucesso na sua execução, aí sim a gente vai indicar a exodontia de um elemento. Como a gente pode acompanhar aqui na nossa imagem do slide, um exemplo de indicação de exodontia é a lesão cariosa. Em situações em que levou uma destruição coronária tão grande que a possibilidade restauradora é esgotada. Da mesma forma, a gente pode falar da necrose pulpar, como aqui nesse caso apresentado, no qual a gente pode observar vários restos reticulares que não tem nenhuma possibilidade de restauração e um prognóstico muito ruim. Outro caso também muito comum é no caso de doenças periodontais. Em casos de extensa perda óssea que leva a uma mobilidade excessiva desse dente e aí a gente realmente tem que extrair esse elemento. Outro exemplo seriam as indicações ortodônticas. Como exemplos de indicação ortodôntica, a gente pode citar, no caso de necessidade de manutenção antero-posterior da arcada dentária, em casos de necessidade de extração de premolar, por exemplo. Em situações também para tratamento de apinhamento severo dos nossos pacientes, em casos de dentes inclusos que não têm a possibilidade de um tracionamento ortodôntico, em casos de dentes inclusos que não têm espaço para erupção na arcada dentária, assim como a gente consegue ver nessa radiografia, que a gente observa os terceiros molares, 18, 28, 38 e 48, inclusos e sem posicionamento e espaço suficiente para a sua erupção. Uma indicação clara de exodontia. Outra situação de indicação de exodontia é quando existe a fratura de dentes, como a gente pode observar nessa radiografia, uma fratura na raiz distal e também na raiz mesial desse molar. Outra situação é no caso de dentes inclusos, mas de uma maneira geral, a indicação de um dente incluso está justificada em função do mau posicionamento e impossibilidade de erupção e também para tratar ou prevenir situações clínicas como a presença de cistos e tumores associados a esses dentes inclusos e também quando esse dente incluso está causando algum problema, algum dano ao dente adjacente. Como a gente pode observar nesse caso dessa tomografia, aqui a gente tem uma reconstrução 3D de uma tomografia computadorizada que a gente observa o dente 48 causando perda óssea distal do elemento 47, bem como reabsorção na região radicular desse dente. Clara indicação de extração. Outro caso também, pessoal, de indicação seria no caso de dentes supranumerários. Esses dentes podem atrapalhar o posicionamento dentário na arcada dental e podem também, quando inclusos, levar todos aqueles problemas que a gente acabou de ver dos dentes inclusos, como a gente pode ver aqui nessa tomografia. Outra situação clínica é quando os dentes estão associados a alguma lesão patológica, como a gente pode observar aqui nessa radiografia panorâmica que está com um corte específico para a região de mandíbula posterior direita. A gente sabe que quando indicado o tratamento cirúrgico de exérese, de um cisto ou tumor, já tem vários trabalhos que evidenciam que quando a gente não extrai os elementos dentários que estão associados a essa patologia, o índice de recidiva pode ser maior. Então, é preconizado a remoção dos dentes juntamente com essas lesões patológicas. Outra indicação seria dentes envolvidos num traço de fratura. A gente geralmente remove os dentes que estão associados. Isso não é uma regra. Há situações quando o dente não está infectado, não foi fraturado e que não está alterando a oclusão do paciente, a gente consegue reposicionar e não precisa de removê-lo, mas de uma maneira geral, essa é uma indicação. Outra indicação seriam por razões protéticas. Em várias situações que a gente precisa fazer uma reabilitação no nosso paciente, como nesse caso apresentado, se ficarem alguns dentes remanescentes, principalmente no caso de dentes inclusos, esses dentes com o tempo e o envelhecimento natural do esqueleto crâniofacial podem vir
a erupcionar, a aparecer na cavidade bucal. E nesse caso, a gente precisa distraí-los previamente ao tratamento. Outras indicações que a gente também tem seria no caso de radioterapia. O paciente que vai ser submetido à radioterapia, ele tem uma necessidade de uma avaliação odontológica prévia, tendo em vista as alterações fisiológicas que esse paciente vai apresentar no período da radioterapia. E também, não podemos deixar de falar, as razões socioeconômicas que também podem acontecer em várias situações clínicas no nosso cotidiano.